Boa noite, meus irmãos. Nós vamos prosseguir hoje no nosso estudo sobre Rota 66, que nada mais é do que um panorama dos livros da Bíblia. Temos início lá no Antigo Testamento e já estamos no Novo Testamento. Hoje, especificamente, vamos falar um pouco sobre a carta de Paulo aos Efésios. Eu queria que você orasse comigo e nós vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe neste momento no estudo da Sua palavra. Vamos orar e falar com Ele. Deus querido, abençoa-nos, ó Pai, abre o nosso coração e entendimento para tudo que vamos ouvir dessa carta. Deus, e a nossa oração tem sido que o Senhor abra o nosso coração e amplie, ó Deus, em nós o desejo de conhecer um pouco mais a Tua palavra. Que seja assim também com essa carta e os ensinamentos que ela traz, ó Deus, para cada um de nós. Nós oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos começar aqui e eu trago uma figura e provavelmente você sabe do que se trata. Uma algema de perna, né, ligada a uma bola de ferro, né, uma algema de bola, como é chamado, e ela tem muito a ver com a carta que nós vamos falar hoje, a carta de Paulo aos Efésios, porque ela, carta de Efésios, junto com a carta de Colossenses, Filipenses e ainda Filemon, são chamadas de cartas da prisão. Paulo escreve essas 4 cartas, e eu destaquei aí Efésios, que é a que nós vamos tratar hoje, porque ele escreve da prisão para tratar de questões relacionadas à igreja ali de Éfeso. Por isso, a figura com esta algema. Pois bem, essa carta da prisão, nós vamos falar um pouco a respeito disso. Atos 28, se você puder olhar aí na sua Bíblia, Atos capítulo 28, verso 28 a 31. O texto diz o seguinte: Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Nós lemos esse texto porque Paulo foi preso lá em Jerusalém. Você lembra, na história de Atos, toda aquela viagem turbulenta até chegar ali em Roma. Como era uma prisão domiciliar, o texto diz que Paulo alugou uma casa e ele fazia 2 coisas ali nesta casa. Ele recebia visitas e, ao mesmo tempo, ele pregava o evangelho. Paulo, numa outra carta, ele vai dizer que ele tem filhos gerados em algemas ou no período em que ele estava preso. Então, Paulo usava da oportunidade de pregar o evangelho, mas, ao mesmo tempo, ele também recebia os membros da igreja que ali iam para estar com ele e, certamente, até para cuidar de Paulo na sua prisão. Seguindo aqui, nós vamos perceber que desta prisão, de onde ele estava, baseado no texto de Atos que nós acabamos de ler, ele escreveu e enviou cartas para as igrejas. E mais uma vez, se você olhar aí junto comigo, especialmente as cartas que nós chamamos cartas da prisão, em Efésios capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: Por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso e dizendo que ele está preso. Então, ele escreve lá da prisão de Roma. A outra carta que nós mencionamos é a carta de Colossenses, capítulo 4. Perdão, irmãos, antes disso, Filipenses, capítulo
1, versículo 14. Diz o texto o seguinte: a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Você lembra que eu disse que as pessoas iam até Paulo e ali com Paulo elas eram incentivadas por causa da prisão de Paulo a pregar o evangelho. É isso que ele está dizendo para a igreja da cidade de Filipos. Agora sim, Colossenses 4, versículo 18, olha o que Paulo vai dizer. A saudação é do próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. E também, mais à frente, quando ele escreve para Filemon, ele vai dizer aí nos versos 9 e 10. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aquilo que eu havia mencionado anteriormente, Paulo ele recebia as pessoas para conversar com elas, mas também aproveitava da oportunidade de pregar o evangelho. E Paulo está dizendo que ele também pregou o evangelho para Onésimo na sua prisão. Tem uma frase, eu coloquei aqui porque ela nos chama a atenção, que a adversidade traz à tona o melhor das pessoas. E, baseado nessa frase, eu trouxe 3 exemplos, não vou demorar neles, porque não é o objetivo nesta hora, mas vamos falar deste homem, Dietrich Bonhoeffer. Ele nasceu em 1906, 1945. Ele era um pastor luterano, membro da resistência alemã antinazista. Este homem ele foi preso em 1943 e 2 anos depois ele foi enforcado. Dentre outros escritos, temos Resistência e Submissão, cartas e anotações escritas na prisão. Esse homem lutou contra o nazismo com toda a sua força, por isso foi preso, mas ali, naquele momento da angústia e da prisão, no momento da adversidade, ele pôde escrever, dentre muitas coisas, esse tema, resistência e submissão, cartas e anotações que ele fez da prisão. Um outro exemplo que eu trago é deste homem, Alexander Solzhenitsyn. Ele nasceu em 1918, morreu em 2008. Ele era romancista e dramaturgo. Ele falou sobre o sistema prisional russo, baseado em trabalhos forçados, e se posicionou contra o ateísmo. Você sabe muito bem que a Rússia, por ser comunista, né, socialista, ela, na sua grande maioria, se diz ateia, e esse homem lutou contra o ateísmo do seu país, por isso ele foi expulso da sua nação. Então, este homem, mesmo no momento da adversidade, ele também foi um homem que manteve a sua postura, né, e foi muito útil ao país dele. E, por fim, Martin Luther King Jr., 1929 até 1968, era um pastor batista, ativista político. Liderou o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Ele foi intimado pelo FBI e assassinado. E a história, muitos anos depois da sua morte, os comentaristas políticos diziam que, muito provavelmente, Martin Luther King foi morto com a participação dos agentes do governo americano. Este homem também, ele marcou gerações, não só nos Estados Unidos, mas a sua luta, sobretudo por causa da cor da pele. Ele foi um homem extremamente usado por Deus nesse sentido. Por fim, nós então lembramos de Paulo, né? Antes de falar propriamente dele como autor da carta, lembrar que Paulo também, na sua adversidade, ou seja, estando preso em Jerusalém, Deus tira o melhor que ele poderia tirar do apóstolo Paulo. Se Paulo continuasse o seu ministério solto, muito provavelmente ele não teria possibilidade de escrever as suas cartas, sobretudo as cartas que ele escreve da prisão, e elas não chegariam em nossas mãos.
Deus, na sua providência, usou a prisão do apóstolo para trazer esses textos que são muito preciosos para a vida da igreja em toda a história eclesiástica. Então, vamos falar um pouco de Paulo em relação à carta de Efésios. Voltando lá para Efésios, capítulo 1, você vai se lembrar que Paulo tem um jeito muito próprio, né, que era usual naquele tempo, de escrever a sua carta. E o versículo 1 de Efésios, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Veja bem, a saudação ela é como de costume. Paulo identifica quem é que está escrevendo, ele diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e ele também traz quem é o destinatário, aos fiéis, aos crentes que se encontram na cidade de Éfeso. Então, nós percebemos Paulo se identificando. Quando foi que Paulo escreveu? O texto de Atos nos diz que Paulo ficou preso 2 anos. Então, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, ele está preso em Roma e ele escreve, portanto, a sua carta à igreja em Éfeso. Um pouco dessa cidade, para nós conhecermos melhor. Éfeso é uma cidade, ou era uma cidade, localizada a 1.600 metros da costa do mar Egeu. Uma cidade muito importante daquele tempo, sobretudo porque era uma cidade portuária. Um dos portos mais importantes da Ásia ficava ali na cidade de Éfeso, ficava na foz do rio Caister, bem próximo ali ao mar Egeu. Ainda podemos aprender dessa cidade que ela era a capital da província romana da Ásia Menor. Para você ter uma localização mais atualizada, fica no extremo oeste da Turquia, da atual Turquia. Então, essa é a localização de Éfeso daquele tempo. Eu coloquei aí algumas fotos para você ver como era uma cidade para aquele tempo muito, mas muito desenvolvida. Você vai perceber as construções, o calçamento das ruas, das estradas da cidade. Mais acima aí, do lado direito, fica restos, né, do templo da deusa Artemis, que nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Um pouco mais embaixo, esse coliseu aí aberto. Nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco, mas essas fotos ilustram muito bem a grandeza da cidade de Éfeso. Os comentaristas dizem que essa cidade pode ter chegado a uma população de 500 mil habitantes. Isto é bastante expressivo para aquele tempo. E Paulo, então, vai àquela cidade para pregar o evangelho e agora escreve a sua carta para a igreja que ali ele deixara. Continuando ainda, ela era uma cidade famosa pela política, tinha uma importância política muito grande e também pelo comércio, especialmente por causa do porto, né, e ser um porto tão importante de toda a Ásia Menor. Ela então trazia desenvolvimento nesse sentido. O templo da deusa Artemis, como eu disse, Artemis, a deusa grega, e Diana, o texto de Atos usa o termo lá Diana, a Diana dos Efésios, como lá é chamada, era a versão da mesma deusa para os romanos. Essa cidade perdão, não a cidade, não, o templo da deusa Artemis é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo foi construído no ano 550 antes de Cristo. Nós temos aqui algumas observações, detalhes da construção desse templo para você ver a grandeza e a importância dele ali naquela cidade. Ele era formado de 127 colunas de mármore em estilo jônico, em filas duplas, todas decoradas com obras de arte daqueles dias.
cada coluna, lembra, são 127 colunas, cada coluna com 20 metros de altura. Se você imaginar essa construção hoje, você vai perceber a grandeza dessa obra arquitetônica. Ainda, esse templo tinha 138 metros de comprimento por 71,5 de largura. Para vocês terem a ideia, a dimensão dessa grandeza, como eu já disse, demorou 220 anos para ser construído este templo. Então você percebe o quanto esse templo tinha a sua importância ali na cidade de Éfeso, e você consegue entender um pouco mais de toda a celeuma ali na cidade, quando Paulo prega o evangelho, e aqueles que eram adoradores da Diana, né, se curvavam diante dela, especialmente os artesãos da cidade começaram a ter prejuízos por causa da venda dos nichos dessa deusa, por causa do evangelho que começou a trazer mudança na vida daquelas pessoas. Então você percebe a grandeza deste templo. A cidade de Éfeso, ela também era conhecida por ser um centro de práticas ocultas ou de magia. Mais uma vez, eu peço que você vá comigo até Atos, capítulo 19, o verso 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Por que isso está sendo narrado? Porque o evangelho começou a trazer transformação no coração dos efésios, ao ponto de trazer os seus livros de magia e queimarem em praça pública. Eram grandes centros de práticas ocultas ou de magia daquele tempo. E, como eu disse, conhecida e famosa pela importância política, também era um grande centro de culto ao imperador romano. Você sabe muito bem que Roma decretou que todos os seus imperadores tinham a categoria de Deus e, portanto, deveriam ser adorados e cultuados. Vamos seguir aqui no nosso estudo. Você se lembra que eu falei do anfiteatro? Atos 19, verso 29. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. O texto de Atos 19, 29, que menciona esse teatro, é exatamente este, que tinha a capacidade de 25.000 pessoas. Também um grande ginásio ali ao céu aberto daquela cidade de Éfeso. Ainda um pouco mais sobre a cidade de Éfeso, Irineu. Irineu foi um dos chamados pais da igreja, que viveu ali depois do primeiro século. Ele relata que João morou e ministrou em Éfeso no fim do século I. Você, quando lê o livro de Apocalipse, e foi escrito por João, você sabe muito bem, ele ficou ali alguns anos exilados na ilha de Patmos e, posteriormente, ao final do seu exílio, ele volta para o convívio das pessoas e ele vai, então, para a cidade de Éfeso. Isso acontece ali no finalzinho do primeiro século. Lembrando que João ele escreve ali por volta do ano 90. Ele, portanto, está escrevendo no finalzinho do século I. E ainda há o comentário de que ele cuidou de Maria, mãe de Jesus, na cidade de Éfeso, nos últimos dias de vida da mãe de Jesus, que é Maria. Então, são informações a respeito dessa cidade importante ali na pregação do Evangelho. Você vai recordar que eu falei do templo de Ártemis, ou de Artemis, como é colocado, que é a mesma Diana dos Efésios. Você tem uma foto de como ele seria naquele tempo.
né? Eu disse aí das colunas, né, que eram duplas, eram 127 colunas de 20 metros de altura, 138 metros de comprimento por 71,5 de largura. Era uma grande obra. Hoje nós temos, daquilo que sobrou desse templo, aí algumas colunas, né, e ao fundo lá algumas paredes que ainda permaneceram de pé, como prova viva, né, daquilo que a palavra de Deus relata e daquilo que a história também conta para nós. A cidade de Éfeso, ela tinha uma vida moral muito agitada, e a gente pode dizer que ela é semelhante à de um cidadão greco-romano. Ficou errado ali o romano, é greco-romano. É, Portanto, havia muita depravação, até por ser uma cidade muito grande e estratégica ali da região da Ásia Menor. Havia, inclusive, os historiadores dizem, um grande bordel em um dos cruzamentos principais da cidade, para marcar o fato de que era uma cidade bastante depravada na sua conduta moral. Nós chegamos, então, falar um pouco aqui sobre a carta que Paulo escreve para os Efésios. A carta aos Efésios, ela tem um tema principal que é a supremacia de Cristo. Qual é o propósito dessa carta? Promover a unidade da igreja. Um detalhe muito importante, que é bom você se lembrar sempre disso, a carta de Paulo aos Efésios, ela é muito parecida com a carta de Paulo à igreja de Colossos, ou aos Colossenses. Só para você ter uma ideia, temos 55 versículos que são exatamente iguais em ambas as cartas. Contudo, nós temos uma diferença bastante expressiva quando nós lidamos com uma carta e quando nós tratamos da outra. A carta de Paulo aos Efésios, ela trata do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, essa carta que nós estamos vendo nesta noite, ela é uma carta extremamente eclesiológica, porque ela vai tratar da igreja. Quase todo o texto, Paulo está tratando de questões relacionadas à eclesiologia, o que Deus requer, ele espera da igreja. Na verdade, quem é a igreja? Esse é o tema da igreja, da carta, perdão, aos Efésios. Comparada com Colossenses, irmãos, nós podemos dizer então que se Efésios trata da igreja, Colossenses trata de Cristo. É uma carta cristológica. Então, nós podemos dizer que a cabeça da igreja, que é Cristo, Colossenses, e o corpo de Cristo, que é a igreja, o livro de Efésios. Essa é uma importante distinção entre as duas cartas, apesar de serem chamadas de cartas gêmeas, por serem tão parecidas, literalmente, nos versículos, como nós já citamos. O ministério de Paulo na igreja ou na cidade de Éfeso. Paulo conhecia muito bem a cidade de Éfeso. Ele ministrou durante 3 anos ali naquela cidade. Ele conviveu ali 3 anos pregando o evangelho. Você vai se lembrar, e eu já disse isso, que Paulo ele sempre mantinha a sua estratégia de chegar numa cidade, ele procurava a sinagoga da cidade, pregava primeiramente aos judeus. E quando havia uma grande divergência com Paulo por causa do evangelho, o evangelho não era aceito pelos judeus, Paulo então se dedicava a pregar aos gentios daquela cidade. E é isso que Paulo faz. E ele fica ali num período de 3 anos. Isso vai do ano 53 ao ano 56 depois de Cristo. E Paulo vai fazer desta cidade o seu quartel-general. Você vai recordar junto comigo que quando Paulo escreve para a região da Caia,
ele usa a cidade de Corinto, que era uma cidade muito grande, como nós já vimos, como uma base do ministério. E a partir dali, Paulo, então, ele espalhava o evangelho em toda a região. Quando você chega aqui na região da Ásia Menor, você percebe Paulo escolhendo Éfeso também como uma cidade estratégica, porque a partir dali ele prega o evangelho em outras regiões próximas de Éfeso. Você vai se lembrar junto comigo que quando João escreve as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, aquelas igrejas ali ao redor, Esmirna e outras mais, Pérgamo, eram cidades próximas a Éfeso, porque Paulo fez ali um ponto de contato do evangelho. Paulo faz isso antes de começar as suas viagens, quando escolhe Antioquia da Síria para poder ser o ponto de encontro e a saída das viagens missionárias. Paulo usa essa estratégia também quando vai para a região da Galácia. Ele usa Antioquia da Psídia como uma cidade estratégica para toda a região da Galácia. Então, Paulo está fazendo isso agora com Éfeso. Naquele local, ele expande o seu evangelho em toda a região. Um outro detalhe muito importante, excetuando o Apocalipse, que eu cito aí, que foi escrita por João, a carta de Efésios, bem como a carta de 1º e 2ª Timóteo, e como eu disse, junto com o Apocalipse de João, foram enviados para Éfeso. Isso demonstra a importância da cidade como divulgadora do evangelho, porque a carta aos Efésios, 1º e 2ª Timóteo, as 3 escritas por Paulo, são enviadas para a igreja de Éfeso, e o Apocalipse, escrito por João, também é enviado para a igreja de Éfeso, que é uma das 7 igrejas da Ásia, como nós conhecemos ali no livro da Revelação. Então, a importância da cidade e da propagação do evangelho nós vemos também através disso. Um outro detalhe da carta, e eu quero agora ir lá para o texto de Efésios, capítulo 6, versículos 21 e 22. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a vosso respeito e ele console o vosso coração. Tíquico foi o escolhido de Paulo para poder levar essa carta e entregar para a igreja de Éfeso. Parece-me também que ele foi o portador da carta para a igreja de Corinto, quando Paulo a escreveu. Então, Paulo fez uso desse emissário para poder fazer chegar ali aquilo que ele tinha escrito. A igreja de Éfeso ela foi fundada lá em Atos capítulo 18, versos 19 a 22, no finalzinho da segunda viagem missionária, Paulo passa por Éfeso. Mas essa primeira passagem de Paulo por Éfeso ela é muito curta, porque Paulo quer chegar, e o texto diz lá em Atos, ele quer chegar em Jerusalém antes da festa, para que ele então pudesse ali estar com os irmãos apóstolos da igreja. Isso em Atos 18, de 19 a 22. Mas a igreja, na verdade, ela somente é fundada na terceira viagem missionária, que é o texto que nós já citamos logo atrás, Atos 19, 1, até aproximadamente Atos capítulo 20, todo o capítulo. Ele então organiza a igreja, ele fica ali 3 anos, lembra que eu disse, naquela cidade, naquela igreja, pastoreando. Depois disso, ele sai da cidade, ele deixa Timóteo como pastor daquela igreja. Isso é comprovado quando Paulo, então, escreve a 1ª e a 2ª carta dele para Timóteo, para poder auxiliar Timóteo na condução, no pastoreio da igreja de Éfeso. Então, isso acontece 3 anos depois do ministério de Paulo, quando Timóteo o substitui ali naquela igreja. Na história, essa carta
ela foi muito importante. Calvino dizia que Efésios era o seu livro favorito da Bíblia. Um outro fato da história muito importante, John Knox pediu para ouvir os sermões de Calvino, que ele fez no livro de Efésios, quando estava no seu leito de morte. Então, tanto por João Calvino, que dizia que era o livro favorito dele, como John Knox, grandes homens que a história registra, eles tinham grande apreço pelo livro de Efésios. Qual é o versículo-chave do texto todo de Efésios? Capítulo 4, versículo 1, que nós colocamos aí. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esse texto está em consonância com o que eu disse um pouco atrás, a respeito do tema, que é a supremacia de Cristo, mas manifestada na forma de ser da igreja. Então, lembra, Efésios é uma carta que trata do corpo de Cristo, a igreja, é uma carta eclesiológica, e ele, então, vai tratar deste modo digno da vocação na qual a igreja foi chamada. Então, este é o versículo-chave de todo o livro. Quais os principais personagens dessa carta? Claro, Paulo, que está aí desde o capítulo 1 até o capítulo 6, né, em todo o decorrer do livro, Paulo trata de questões relacionadas a ele como personagem, mas também Tíquico, como aquele que foi o emissário, aquele que entregou a correspondência. Eu termino, irmãos, então, o nosso estudo nesta hora, rogando que Deus abençoe o seu coração, que Deus aplique tudo aquilo que você ouviu nessa hora, quando você se debruçar diante do livro de Efésios. Essas informações certamente o ajudarão a entender o porquê do texto, o que Paulo estava primariamente dizendo para a igreja ali daquela região. A minha oração é que Deus o abençoe, que Deus esteja falando ao seu coração na leitura da palavra de Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.